73. Hoje a gente vai caminhar aí pelos versos 2 até o 14, e na semana que vem qual é a conclusão apresentada pelo salmista, ou de uma forma melhor de falar, é como Deus mostra ao salmista que ele é um homem privilegiado e abençoado, tá bom? Então hoje é a segunda parte, a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, é especial estarmos juntos durante esse tempo para aprendermos e compreendermos sobre a sua palavra. Que o seu Espírito Santo, Deus, aquele que inspirou o salmo, que inspirou o salmista e deu a ele, Deus, esses versos para nós hoje, também seja aquele que nos inspire a conhecer a sua vontade nessa noite, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dos versos 2 a 14. Vou falar um pouco sobre as causas da autocomiseração, ok? A primeira ideia acerca desta causa que o autor vem nos mostrar, o Salmo 73 vem nos mostrar, está no verso 3, tá bom? Eu vou lendo alguns versos e a gente vai conversando, tá bom? O verso 3 diz assim, se você estiver com a Bíblia aberta: pois eu os invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Primeira ideia que o salmista traz para nós sobre o seu problema acerca da autocomiseração, que nós vamos ver ele praticar, ele sentir, ele viver, é que ele sente uma inveja. E inveja, a gente sabe que inveja, biblicamente, é pecado, ok? E o que a gente pode definir como inveja? A gente pode definir como inveja, de maneira muito simples, é o desejo de alguém que deseja, que almeja possuir aquilo que o outro tem, certo? E a gente vai perceber que nesse desejo que alguém tem, de ansiar, de desejar aquilo que o outro tem, ele pratica algo que é pecaminoso. Tiago 3,16 vai nos dizer assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie e de males. É interessante a gente pensar nisso em Tiago 3,16. Onde tem inveja, tem ambição egoísta, tem confusão, tem contenda, tem discussões. Por quê? Porque o salmista, ao olhar para a vida do ímpio, no Salmo de número 73, esse é um salmo de Asaf, a gente vai ver que ele começa olhando para a sua vida, invejando a vida do ímpio, dizendo para nós, eu invejava os arrogantes. Eu invejo esses caras. Por que ele inveja esses caras? A gente vai ver isso à medida que a gente está estudando aqui o texto, mas é interessante. Por que ele tem inveja dessas pessoas, né? E o salmista vai relatando as respostas para nós, tá bom? A gente vai vendo isso, mas olha só, vamos começar definindo isso. O desejo que um homem tem, uma mulher tem, de possuir aquilo que o outro tem. E aí a gente olhando para Tiago, a gente vai ver Tiago nos mostrando essa ideia, que onde há inveja tem ambição egoísta e confusão de todas as espécies. E é interessante a gente perceber isso porque o coração que está em paz, o coração que pertence a Deus e está em paz diante de Deus em contentamento, não necessita e não precisa viver com inveja ou em inveja, tá? A inveja é algo maligno. A inveja causa destruição, causa confusão, causa contendas, dissensão. É isso que ela provoca. A gente tem um exemplo muito legal para a gente entender mais claramente sobre isso, lá em Gênesis 30, versículo 1, quando o texto registra lá para nós que Raquel estava com inveja da sua irmã Lia porque ela não podia ter filhos. Enquanto Lia podia ter filhos, Raquel não, e ela inveja a sua irmã. O texto é muito interessante. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó, olha só, dei-lhe, ó Jacó, filhos, ou então eu morrerei. Olha que interessante, o nível, né, o ponto, a que ponto chegou Raquel ao perceber que ela não podia ter filhos. Ela tem inveja da irmã e diz, olha, se você não me der um filho, eu vou morrer. Eu prefiro morrer do que não ter filhos. Se eu desejo ter um filho, passa a dominar de maneira tão profunda o seu coração, a ponto dela sentir que ela morreria se ela não fosse mãe. Que ela perderia o sentido da vida, perderia o sentido da sua existência se ela não fosse mãe. Ou seja, ela coloca o seu coração nisso de uma forma tão profunda
e tão grande que isso a domina. A inveja que ela tem da sua irmã, porque ela não pode ser mãe, e ela reduz isso a um desejo, a um sentimento negativo, dizendo: olha, se você não me der filhos, eu prefiro morrer do que não ser mãe. Não faz sentido para mim viver sem ser mãe. Isso para a gente entender como é interessante, né? E a gente está falando aqui de irmãs, né? Invejando a própria irmã porque ela não pode ter filhos, né? E o texto nos mostra que ela vai pressionar Jacó, né? Você precisa me dar filhos, né? E eu fiquei pensando aqui nesse texto, eu vou abrir um parênteses, eu sei que o Flávio está gravando, mas eu vou abrir um parênteses aqui, pensando o seguinte: poxa, e se o culpado não fosse Jacó, né? Se o problema fosse com Raquel, e ela que não podia ter filhos, ela está dizendo para Jacó: resolva o meu problema, né? Resolve o meu. Como assim resolve o meu problema? Eu sou saudável, né? Eu não tenho nenhum problema. É você que não pode me dar filhos, né? Mas a inveja, e esse é meu ponto, fechando parênteses, né? A inveja, ela tira a gente de uma maneira tão obscura, de uma maneira tão contundente, que ela nos faz cegos diante das circunstâncias e das situações, tá bom? E aí, eu queria ampliar um pouco essa definição de inveja, tá? Eu disse que é o desejo de possuir algo que o outro tem. E aí a gente tem Raquel invejando Lia, porque ela quer os filhos que Lia tem, ela quer ter filhos, né? Mas eu olho para esse texto de Gênesis e eu consigo perceber uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, chamada da seguinte ideia: além de ser algo que o outro possui, a inveja causa em mim o desejo de ser algo que eu mereço. O que eu quero dizer com isso? Pessoas invejosas, elas acham que merecem aquilo que o outro tem. Isso é muito interessante. Ou seja, ela olha para Lia e diz assim: eu também mereço ser mãe, eu também preciso ser mãe, eu também quero ser mãe, eu também quero ter filhos, eu mereço isso, né? Então eu olho para a vida das pessoas e eu sou motivado dessa maneira, por uma inveja pecaminosa, a achar que eu sou merecedor de alguma coisa, a achar que eu mereço aquilo que o outro tem. Foi isso que fez o salmista no Salmo de número 73. Foi isso que fez o salmista no Salmo de número 73. Ele olhou para a vida do ímpio e disse para si mesmo: eu invejo a vida que esses caras têm. Eu invejo esses caras. Eu tenho inveja deles. É isso que o salmista diz. Eu tenho inveja dos arrogantes. Eu tenho inveja deles. Porque ele está vivendo essa experiência? Porque ele olha para a vida desses caras e vê que a vida deles é boa. E a gente vai falar mais sobre isso à medida que a gente vai avançando aqui no texto, tá bom? Mas olha como é interessante essa definição que a gente está tentando construir sobre como a autocomiseração ela vai guiando o meu coração para um caminho de inveja. Porque eu não só desejo aquilo que o outro tem, como eu me sinto merecedor daquilo que ele possui. Eu também quero ser mãe, disse Raquel. O salmista, no Salmo 73, também quer ter uma vida como tem os ímpios. Inicialmente, é essa visão que ele tem. Eu também quero viver assim. Eu invejo os arrogantes, invejo esses caras. Eles têm uma vida muito boa, né? E por que ele fala sobre isso, né? Essa é a nossa segunda ideia aqui. Vamos pensar nos versos 5 a 9. Por que ele vai dizer que ele tem inveja desses homens, né? Olha só o que ele diz. Eles não partilham canseiras. Os caras não se cansam, né? Eles não se cansam. A visão que ele tem é esta, né? Olá, Fia. A Fia está com a gente. Tudo bem? A Lília está cumprimentando a Fia também. Legal que vocês têm entrado, viu? A gente fica muito feliz. Bom, qual é a razão pela qual ele inveja aqui? Ele inveja aqui porque ele olha no versículo 5 dizendo assim: esses caras parecem que não se cansam. Eles não se cansam. Né? Verso 5. Aí ele vai dizer assim: olha, o seu corpo é sadio e nédio. Verso 5. Eles não são afligidos como os outros homens. Né? O verso 7. Os seus olhos saltam-lhes de gordura e o seu coração brota-os de fantasia. Verso 9. Contra os céus desandam a sua boca e a língua percorre a terra. E eles falam aquilo com opressão e altivez. Ele começa a olhar para a vida desses caras, eles são violentos, zombadores, blasfemadores, orgulhosos, e eles prosperam.
Verso de número 12, essa é a conclusão do salmista. Olha que interessante, no verso 12: eis que estes ímpios estão sempre tranquilos, suas riquezas aumentam. Eles são zombadores, violentos, blasfemadores, orgulhosos, têm uma vida totalmente distante do Senhor, mas eu olho para a vida desses caras, eles prosperam. Eu acho isso extremamente contraditório, Senhor. Eu acho que eles não merecem prosperar. Eu tenho inveja desses caras, porque quem merece prosperar sou eu, o crente. Eu sou o seu filho. Eu mereço prosperar. E qual é a sua reclamação, então? Verso de número 13, ele vai dizer na sua reclamação com clareza para nós: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Deixa eu falar uma coisa para você, Senhor. A minha vida é uma vida que não faz sentido, porque eu tenho sido servo do Senhor, tenho obedecido a você, tenho andado de maneira reta, tenho lutado para ser um crente verdadeiro, e quem está prosperando é o ímpio. E enquanto eu passo por dificuldades, eu passo por sofrimentos, eu passo por angústias, por tristezas, por decepções. Vou dizer uma coisa para o senhor aqui, essa é a sua reclamação no verso 13, né? Ele vai constatando aqui do 5 ao 9, e no verso 13 ele chega a uma conclusão: com efeito, é inútil o que eu tenho feito. É inútil amar o Senhor, viver uma vida de retidão, de obediência, de santidade, de amor ao Senhor, à sua lei, porque na verdade eu olho para a minha vida e não tenho recebido nada. E esses caras violentos, zombadores, blasfemadores, orgulhosos, eles é que prosperam. Eles é que prosperam. Desculpa, Senhor, mas eu tenho percebido o seguinte: olha, minha fé e a minha vida diante do Senhor não tem sido de nada, não tem valido de nada. Essa comparação é extremamente interessante e importante para você entender o que vai vir a seguir, porque a partir de agora ele vai dizer, ele vai dar 3 referências extremamente exageradas de como ele vê Deus agindo na vida dos ímpios, ou permitindo que os ímpios sejam melhores do que ele, tá bom? Ele vai dar 3 exemplos para nós muito interessantes. Ele vai dizer o seguinte: como o seu sentimento de inveja é tão grande, ele vai entrar num pensamento de autocomiseração tão grande que ele não só inveja a vida desses ímpios, como ele também acha que ele merece aquilo que eles têm recebido, a prosperidade, a saúde, a vida boa que eles têm recebido, ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto agora é o seguinte: esse sentimento de autocomiseração leva o salmista a um pensamento pecaminoso agora. E ele vai usar 3 maneiras para mostrar isso para nós que são exageradas. E nós vamos olhar para o verso 4 e o verso 7, ok? Então, o primeiro exagero lá no verso 4: não há dor na morte deles. Olha o que ele diz: para eles não há preocupações e o seu corpo é sadio. Ou seja, ele diz assim: olha, Senhor, eu não vejo esses caras nem sequer padecendo dificuldade, nem na morte. A vida deles é tão boa que eu não vejo eles padecendo dificuldade nem na morte. Ou seja, não há dor na morte deles e eles têm um corpo saudável, não tem preocupações, são sadios, são saudáveis, né? De aqui é saudável, né? E forte. Ou seja, isso a gente sabe que não é verdade. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque a gente sabe que o ímpio sofre na hora da morte, assim como o crente também. As dores físicas, né? A pessoa está passando por uma enfermidade, ela sente as dores físicas, mas isso é uma forma que ele encontrou para ressaltar, para destacar o seu exagero. Não há dor na morte deles. A segunda ideia é: o corpo deles é sempre saudável e forte. É o verso 4, parte B. O seu corpo é sempre sadio e nédio, né? Sempre saudável e forte. Parece que os ímpios não envelhecem. Esse é o segundo exagero da parte dele. Ora, ímpio envelhece, né? Assim como o justo envelhece, né? Nós envelhecemos, todos nós estamos envelhecendo, graças a Deus, né? Eu sei que a gente tem aí a velhice como algumas questões, às vezes, de crises e pessoais, de limitações, mas envelhecer é uma bênção, né? A gente está envelhecendo com a bênção e o cuidado de Deus. Mas olha que interessante, ele olha para esses homens e diz assim: olha, o corpo deles é saudável. Eles são fortes, né? Nédio. Eles são fortes. Eu não vejo esses caras passando por dificuldades. Isso é uma outra inverdade, porque o ímpio também envelhece, o corpo também enfraquece, o vigor físico, nos diz o salmista, vai embora. Eclesiastes vai mostrar isso também para nós, né?
A Sandra colocou aqui o Salmo 37, é verdade, né? Não te indigne por causa dos malfeitores, não tem inveja dos que praticam iniquidade, né? A gente vai falar um pouco, o Salmo 37 está no meu radar para a próxima semana, mas é legal você falar disso, né? Não inveje as pessoas, não queira aquilo que eles têm, né? Olhando dessa maneira, né? Porque o salmista, então, ele considera uma terceira coisa aqui no verso 7, olha que interessante. O verso 7, os olhos saltam-lhes da gordura e o coração brotam-lhes fantasias, né? Os olhos saltam-lhe da gordura. O que é esse? O que é esse significado aqui? Eles têm alimento mais do que eles são capazes de comer. Eles são muito prósperos. O celeiro está tão cheio que eles não conseguem comer o que eles têm. Né? Saltam-lhe, né? Essa ideia aqui, salta-lhes da gordura, é isso, tá bom? São pessoas que têm tanto mantimento, tanto alimento, que eles têm muito mais do que eles são capazes de comer, tá bom? Porém, isso também não é verdade. Por que não é verdade? A gente sabe que tem pessoas que não são crentes que padecem necessidades, que precisam de ajuda para comer, que estão aí pedindo um trocado, um lanche, uma forma de se alimentarem, né? Então, ímpios também padecem necessidade, tá bom? Mas como ele está cego pela inveja e pelo estilo de vida que os ímpios têm, ele coloca aqui para a gente ter uma ideia, esses 3 exageros acerca do que eles são, tá bom? Esses 3 exageros sobre a prosperidade dos ímpios, no conforto da morte, das grandes conquistas e provisões, tudo isso para o salmista é um incômodo para ele, é um incômodo profundo para ele. Por quê? Porque ele olha para a sua vida e diz assim no verso 13, parece que a minha vida de fé, de santidade, de retidão, de amor à sua lei, não tem servido para nada, porque enquanto eu te sirvo, os ímpios é que prosperam, são eles é que prosperam, né? São eles é que prosperam. Então você vê o salmista exagerando nesta visão, porque ele percebe que ele está além, muito aquém da bênção que Deus tem oferecido para ele. Ou seja, ele está minimizando aqui as dificuldades que os ímpios enfrentam. Essa é a visão que a inveja gera no coração dele. A inveja gerada no coração dele faz ele enxergar a vida do ímpio melhor do que a dele. Eles têm mais do que eu, eles são mais saudáveis, eles têm de tudo, né? O celeiro deles é tão cheio que eles não dão conta de comer, né? Tem muito mais do que eles precisam, eles não envelhecem, eles têm uma vida boa, eles têm prosperidades e eles são pessoas que têm tudo aquilo que desejam, ok? Então ele levanta aqui para nós pensarmos uma causa importante sobre o seu sentimento pecaminoso chamado inveja. A segunda ideia aqui, ou a terceira agora, né, a gente já começou definindo o que é inveja, é que ele vai nos mostrar, a partir dessa percepção, que os ímpios têm uma vida extremamente regalada e próspera, e ele faz aqui uma comparação com a dele, que é uma vida difícil, ok? E particularmente baseado na fé que ele tem para com Deus. Então o verso 5, ele diz, eles estão livres de fardos todos, não são atingidos por doenças como de outros homens. Em outras palavras, o que ele está resumindo aqui para a gente no verso 5 é o seguinte, os ímpios parece que não tem problema. Parece que eles não têm problema, parece que eles não têm dificuldade nenhuma, né? Aliás, há uma expressão no Salmo que diz, eles estão sempre sorrindo, né? Estão sempre sorrindo, não, parece que não tem dificuldades esses caras. Os ímpios enfrentam problemas tão terríveis quanto nós enfrentamos, né? Da velhice, da enfermidade, da dificuldade financeira, né? Só que para o salmista, a sua inveja é algo que toma conta do coração dele de maneira tão profunda que ele não vê isso. E aí ele usa esses exageros para mostrar a prosperidade e a tranquilidade dos ímpios em contradição ou em oposição àquilo que ele está vivendo, tá? Os ímpios não têm problemas. Essa é a conclusão que ele chega. Eles são felizes, são prósperos, são pessoas que têm tudo o que precisam, aliás, têm mais do que eles são capazes de consumir, eles enriquecem, enquanto eu, Senhor, fico pensando o que tem valido ou de que vale a minha fé. Verso de número 13, né?
Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Deixa eu falar para vocês o significado dessa palavra inútil, e ela é importantíssima aqui. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: certamente de nada valeu. De nada valeu. Eu não tive nada em troca. Eu tenho sido fiel a você, eu tenho amado você, eu tenho seguido a sua lei, tenho lutado para ser obediente, e aquilo que eu tenho percebido é que não tem tido nenhuma validade, não está valendo de nada, eu não tenho nada em troca. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: os homens que não amam você, que são zombadores, blasfemadores, que não reconhecem o seu senhorio, eles crescem, prosperam, têm vida, têm saúde, têm força, têm vigor, têm riqueza, têm tudo que eles querem. E eu que tenho servido ao Senhor, não tenho recebido nada em troca. E aqui é interessante, porque a gente se lembra de Jó no capítulo 1, quando ele perdeu todas as coisas que ele tinha, e a mulher dele disse para ele abandonar a Deus. Porque a razão pela qual ele deveria servir a Deus, na visão dela, é porque Deus o enriquecia. E essa era a aposta de Satanás. Você vê Jó servindo o Senhor porque você o enriquece. Debalde Jó teme a Deus, não é de graça que ele teme a você. Ele teme a você porque você o enriquece. E aí Deus permite então que Satanás vá e tire todas as coisas dele, e Jó continua fiel. Mas a mulher dele vira para ele e diz assim: eu não sei como você ainda é fiel a um Deus que tirou tudo de você. Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que ela está dizendo? Ela está dizendo exatamente isso. Do que tem valido a nossa fé, se Deus foi e arrancou tudo de nós? Perdemos o dinheiro, a família, todas as coisas. No caso de Jó, é isso que ela está dizendo. Aqui é a mesma coisa no Salmo 73, quando no verso 13 ele diz: é inútil caminhar na tua presença, porque eu não tenho recebido nada em troca. Eu olho para a vida desses caras e eu invejo a vida deles. Eu invejo a vida deles, porque eu não tenho recebido nada em troca. Nada tem sido feito por mim, ou tem sido doado por mim, ou para mim, diante daquilo que eu tenho vivenciado com o Senhor. Esses homens estão distantes de você, são ímpios, não reconhecem você, nem creem que você existe, e você os faz ricos. Agora, então, a visão do salmista é essa, é que a sua fé não recebe nada em troca, né? A sua fé não recebe nada em troca, né? Deixa eu ver aqui, a Lília está perguntando. Só um minutinho, gente. Jó, quando foi restaurado, ficou com a mesma mulher? Olha, parece que não, né? Parece-nos no final lá que não, que não é a mesma mulher, né? Deus restaurou a família de Jó, mas não era com a mesma mulher, né? Fazer uma piadinha aqui, né? Ainda bem, né? Bom, mas vamos adiante. Agora então, o que? Não lhe trouxe nada de bom. A minha fé não trouxe nada de bom para mim. Nada de bom. Isso então fica claro para o salmista, pois ele agora, diante daquilo que ele está vivendo, ele começa a fazer uma comparação com a vida dele e fala: olha, na verdade a minha fé e a minha confiança no Senhor, ela tem sido inútil. Tem sido inútil manter puro o meu coração. Tem sido inútil, porque eu não tenho recebido nada em troca. Eu vejo os ímpios prosperando, mas eu não tenho recebido nada em troca, ok? Esse é um ponto em que ele considera extremamente importante, mas que ele está extremamente equivocado por conta do seu sentimento de inveja, que gera nele autocomiseração. Ele é o coitado, né? Eu tenho sido aquele que tem te amado, eu tenho mantido o meu coração puro na sua presença, mas quem prospera? Aquele que não reconhece o seu senhorio, aquele que não ama você, não reconhece a sua lei, né? Nesse ponto aqui é importante a gente perceber que o salmista está dominado pela autocomiseração, a ponto dele se levantar no verso de número 13 e fazer uma queixa. Isso é uma queixa no verso 13. Ele está fazendo uma reclamação, né? Eu fico servindo você, eu tenho um coração puro diante de você, e você não tem me dado nada em troca.
E ele conclui a sua queixa no versículo 14, no verso 14, perdão. Olha só, pois de contínuo, ele não só reconhece que não tem recebido nada em troca, como Deus tem afligido ele. Olha que interessante, verso 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. De contínuo, todos os dias, todas as manhãs eu sou castigado. E a questão aqui é então, por que que ele acha isso, que ele é castigado? Porque ele tem dificuldade de compreender o que é ser abençoado. E isso é um ponto para a gente conversar na semana que vem, ok? Mas ele tem dificuldade de reconhecer por que ele é abençoado, né? E qual é o problema, então? Para a gente ir caminhando para a nossa conclusão, o problema é que ele vê a prosperidade dos ímpios e ele olha para a prosperidade dos ímpios, para a riqueza, para a saúde, para o vigor, para os celeiros cheios, né? Para a fartura de gordura, né? Para perceber que eles têm mais do que eles são capazes de consumir, e ele começa então mostrar isso para nós de maneira muito clara, porque ele tem um problema seríssimo no coração dele, que talvez seja o nosso hoje: dificuldade de compreender o que é a verdadeira bênção. O que é ser abençoado para você? O que é ser abençoado para você? Porque se você considerar que ser abençoado é receber as mesmas coisas que ele está dizendo que os ímpios recebem, então a gente está tendo as mesmas visões, os mesmos desejos, sentimentos que o salmista teve, que Asaf teve. O mesmo sentimento, né? Flávio perguntando aqui, parece que a autocomiseração caminha de mão dadas com a falta de contentamento. A falta de contentamento, ela gerou, ou pode gerar em você uma inveja, né? A Raquel tinha um marido, mas o fato de não ter filhos a fez se sentir infeliz. Isso fez se sentir infeliz porque ela olhou para quem? Ela olhou para a vida da irmã. E aí, então, sim, gerou descontentamento. A irmã tem filhos, eu não tenho, eu também quero ter filhos, né? Asaf, né, olhou para a vida dos ímpios. E olhando para a vida dos ímpios, ele faz uma comparação com a dele. Então, como ele está descontente com aquilo que ele tem, ele começa a olhar para a vida dos ímpios. Ele, então, se considera uma pessoa que não é abençoada, que não tem recebido nada em troca. Isso é muito interessante. Eu não tenho recebido nada em troca. De que adianta manter puro o meu coração se eu não tenho recebido nada em troca, né? Isso é interessantíssimo, né? Então, qual é o problema aqui? O problema aqui, a gente acabou de conversar, isso é muito interessante, é a visão que eu tenho do que é ser abençoado. E a gente vai parar aqui, para a gente poder continuar na semana que vem. Mas eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso e deixar aí aberto para você, se você quiser falar, e a gente então fazer algumas aplicações para concluirmos. A dificuldade que o salmista tem, que Asaf tem no seu coração, é de entender o que é ser abençoado. E a razão pela qual ele não compreende isso o leva a um sentimento de autocomiseração motivado pela inveja, que gera no seu coração dele, por descontentamento, por inveja, uma comparação entre a sua vida e a vida do ímpio. E olhando para a vida do ímpio, ele faz algumas considerações que ele enxerga por causa da visão que ele tem de si mesmo, da autocomiseração, e comparando a sua vida com a vida destes homens que não conhecem a Deus, que ele chama de ímpio, ele percebe que ele não tem recebido nada em troca, e aí a pergunta dele é a seguinte: está valendo a pena ter o coração puro e servir o Senhor? Porque não tenho recebido nada por isso. Não tenho recebido nada por isso. Então aqui ele tem uma visão de que se ele está fazendo a vontade de Deus, Deus tem que abençoá-lo, né? Deus tem que torná-lo também rico e próspero e cheio de saúde e tudo mais, como ele faz aqui a comparação com os ímpios inicialmente até o verso de número 14, né? A ponto dele se sentir o quê? Castigado por Deus. Todas as manhãs eu me sinto afligido por você. Todas as manhãs
essa queixa ela se estende e se torna mais profunda. Eu não só tenho servido a você e não tenho recebido nada em troca, como parece que o Senhor está me castigando. Todas as manhãs eu sou castigado por você. Todas as manhãs eu tenho sido afligido por você. Continuamente eu tenho sido afligido por você. E aí a dificuldade que nós temos que pensar é esta. O que significa ser abençoado para você e para mim? Porque aí na semana que vem a gente vai entender isso de maneira muito clara no Salmo e é uma coisa muito bonita para a gente concluir. Mas eu queria deixar essa ideia para a gente encerrar esse momento hoje, né? O que significa para mim e para você ser abençoados? Qual é a compreensão que eu tenho de bênção? Qual é a compreensão que eu tenho de bênção hoje no meu coração? Na minha vida, no meu lar, minha família, meu trabalho, minha saúde. O que significa ser abençoado? Né? Porque se eu compreender o que é ser abençoado, qual é a fonte da riqueza, qual é a fonte da verdadeira bênção, esses sentimentos eles serão minados no meu coração, serão colocados para fora do meu coração. Serão colocados. E a gente vai ver isso na próxima semana para concluir essa ideia. Né? Mas essa é a pergunta importante para nós hoje. Nós entendemos o que nós entendemos por sermos abençoados. O que é bênção para você? O que é verdadeira bênção para você, para mim, para as nossas vidas? E o problema aqui, eu concluo, é quando ele olha para a prosperidade dos ímpios, verso 3. Vi a prosperidade dos ímpios. Vi a prosperidade dos ímpios. Logo ele definiu o que é bênção para ele, a partir da vida dos ímpios. E é a partir daí que a gente vai retomar na semana que vem. É a forma como o salmista enxerga o que é bênção, olhando para a vida de quem? Dos ímpios. Por isso que eu estou deixando essa pergunta para a gente refletir, para eu e você refletirmos hoje, que ela é muito importante. O que significa ser abençoado para você? O que é a verdadeira fonte de bênção para você, para nós, nosso coração? Né? O Flávio coloca aqui o Amazing Grace, né? A graça maravilhosa. O que isso faz com que o meu coração e o seu compreendam essa verdade? Porque se você agir como salmista hoje, vi a prosperidade dos ímpios, certamente a gente vai começar a fazer comparações. Certamente a gente vai se colocar numa posição, né? Claro, pode, não há dúvida. A Sandra está perguntando se ela pode dar resposta. Pode, aqui não tem segredos, né? É que a gente vai explorar os versos na próxima semana de maneira mais detalhada, mas é claro que a gente tem uma resposta, né? Diga lá, Sandra.